Tá. Aí, pode ir. Olá, seja bem-vindo a mais o nosso episódio aqui, entrevista do podcast Vida Plena. Carlos Silva falando, diretamente aqui dos estúdios da Adorarte Music, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sob a supervisão de Samuel Sattler e também coordenação do auxiliar de produção do nosso programa, ainda Vago. Mas vamos lá. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui muito especial, que é um testemunho de uma família aqui muito abençoada, e gostaria que vocês hoje prestassem um pouquinho mais de atenção, porque Deus, com certeza, através desse testemunho, vai falar com você. Nossa entrevista vai começar nesse momento. Entrevista. Vamos lá. Hoje eu estou aqui, né, com uma forma muito especial, porque nós estamos aqui hoje com a família Ferreira, né? Aqui à minha frente, de um lado a diaconisa, irmã Leide Ferreira, e ao lado dela o seu esposo, o presbítero, e também tão abençoado quanto, né, nosso irmão Ismael Ferreira. Tudo bem com vocês? Que bom, muito bom estar aqui, que vocês estejam aqui conosco no podcast. Acredito que vai ser uma bênção a conversa aqui com vocês, em cima do testemunho que a irmã tem a contar, né? Testemunho de vida, que o pouco que eu acompanhei do seu testemunho em uma das lives me ajudou bastante, porque teve uma riqueza, né, de detalhes que foi fundamental. Não deu para ouvir tudo porque eu estava em trânsito, né? Mas hoje eu vou poder aqui, junto com vocês, vou poder acompanhar na íntegra esse testemunho, e espero que seja de muita valia e seja impactante para a vida de cada um aqui. Permita que eu apresente vocês, porque vocês são membros também da nossa igreja aqui, a nossa Assembleia, Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, lá do nosso bispo Eduardo Cândido e da nossa pastora Deisma Cândido, a qual a gente manda um abraço para os dois mais uma vez. Vamos lá. Tudo bom? Vamos lá. Como é que a gente conta aí o início da sua vida, depois o testemunho, família, e vamos... Bom, para falar um pouco de mim, o início da minha vida foi um pouco turbulento, né? Eu não nasci num berço evangélico e vamos dizer que eu sou a improvável, né? A improvável que Deus escolheu no meio de uma família e que falou assim, ó, você vai dar certo. E daí de uma família improvável que de um divórcio litigioso, Deus ele me deu, né, um marido, 3 filhos, e já somamos 28 anos de casamentos. E a gente foi em 2020 que, quando a gente fez 25 anos de casados, que o Espírito Santo me alertou para algo. Aí eu comecei a observar, tanto da família dele quanto da minha família. Nós somos o casal que mais temos tempo de casamento, assim, firmado no Senhor. Então, assim... Juntando a família de um e de outro. De um, né? tanto da família parte... Não, parente, né? Porque isso, família... do lado dele quanto do meu lado, nós somos, né? E hoje nós somamos 28 anos de casado, para a glória de Deus. Todos os nossos 3 filhos, que já estão com 27 anos, 21 e 19 anos, todos os 3 na presença do Senhor, adorando ao Senhor, são ministros de louvores. E assim, eu só tenho a agradecer. Isso a gente sofre muita retaliação do inimigo, muita coisa para tentar destruir, mas o Senhor, ele é conosco e a gente vai levando de glória em glória, de vitória em vitória. Uma luta e uma vitória, uma luta e uma vitória. E assim nós estamos levando a vida com Deus, até o dia de Jesus vir buscar a sua igreja.
um deles, dos seus filhos, veio aqui. Sim. Veio aqui, que é o Alex. Sim. Né? Peguei bastante do pé dele, porque ele queria botar o Torres, eu queria colocar o Ferreira. Peguei, lógico que foi uma brincadeira com ele, né? Peguei bem no pé dele, falei, vou trazer sua mãe aqui, vou dizer que você não quer colocar Ferreira, você quer colocar Torres. Brinquei bastante com ele veio aqui com ele, Cândido, na nossa entrevista que vocês podem assistir aí, há 2 entrevistas atrás, né, do Ministério da Juventude da Congregacional do Primeiro Amor. Nós fizemos o Mova-se lá, que foi uma bênção muito grande lá para quem esteve e possa, de repente, futuramente visitar a nossa igreja lá. Aí o Alex esteve aqui, teve o Eli. Falei, vou pegar no pé dele um pouquinho. Eu sei que o lado dele é mais a palavra. Um era mais o louvor, outro era mais a palavra. Falei, vou começar no louvor. Primeiro a gente passa a manteiga, né? Depois eu vou mexer com o azeite. Quando eu mexer com o azeite, eu sei que eu vou provocar e vai sair coisa boa dali, né? Foi assim que a gente fez tanto com o Eli Cândido e com o Alex Torres. Mas estava falando, né? Questão de família. Você parou na questão da casamento, família, mas continua. Então, o Torres vem do meu pai, né? Que da família Torres, um gaúcho, né? E a gente tem muito orgulho, né, desse nome Torres. E eu, na época que eu fui me casar, como eu falei, eu vim de uma separação litigiosa. Então, eu não queria nem decepcionar minha mãe, que é Fernandes, e nem decepcionar meu pai, que é o Torres. Aí eu falei para ele, acrescenta só o meu nome. Meu nome ficou um testamento, né? Que acrescentou Ferreira. Mas aí os 2 filhos ficaram com Fernandes Torres Ferreira. E um filho, que é o mesmo nome do pai, ficou Ismael Ferreira Júnior. Então, daí, porque que às vezes o Alex ou a Larissa... O que é o Júnior não podia ter colocado Torres. Não porque pôde. senão não podia ser Júnior. Isso, né? Isso. Mas Tá só benção. por esse, tudo é bênção. Tudo na né? benção. O importante são os filhos, né? Isso aí. Só não pode também colocar apelido. Como é que é apelido? Não, colocar nome feio também, né? O que importa é os filhos, colocar nome feio. Não é o caso de um dos 3, né? Colocar nome feio, não sei o quê, astro, não sei o quê, aí complica também, né? Mas conta o seu testemunho, né? Que eu, particularmente, como eu falei, o pouco que eu consegui ver lá no Instagram, né? Naquela questão de contar o seu testemunho no hospital, do que a irmã passou, aquilo foi muito impactante para mim. Tanto que eu acho que na época mesmo eu falei, podia ir lá no podcast pra gente fazer alguma coisa. Sim. E tal. E para mim isso seria muito importante, porque eu sei que isso vai ser encorajador, até para quem, de repente, quem esteja passando por isso. Né? Vai ser encorajador, porque nós temos que não somente dar o testemunho do que Deus fez conosco, mas como a gente falou aqui numa entrevista até com a missionária Mari, o nosso testemunho ele arrasta. Então, automaticamente, que você dá o seu testemunho do que Deus fez, automaticamente, muitas pessoas que passam por essa situação, ou que estão começando a passar, vão se encorajar. Tipo, com ela faz, comigo também faz. O mesmo Deus que faz, pode fazer comigo também. Encoraja, né? E esse encorajamento que nós estamos buscando aqui, tentando transmitir, né, para as pessoas nessa conversa que nós temos aqui. Como é que foi esse momento aí que a irmã descobriu a situação? Como é que foi? Então, em primeiro lugar, eu gostaria, já que a gente está falando para encorajar as pessoas, que o contar o testemunho, isso quer dizer que você está glorificando o nome do Senhor. Porque tudo que acontece na nossa vida é para louvor da glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. Então, quando você deixa de expressar, de contar, você está roubando a glória de Deus. Isso foi algo que eu aprendi com o Espírito Santo. E nós devemos contar. A gente não pode pensar assim, mas o meu testemunho é tão pequeno, mas eu tenho um grande testemunho. Não é. Desde que seja um testemunho, não importa qual é a dosagem que você coloca ou que os outros vão rotular para você. Se é um pequeno ou um grande testemunho, o importante é que você glorifique o nome do Senhor.
E, assim, eu estava numa investigação de uma outra coisa que estava acontecendo comigo, que Deus também me trouxe cura. E eu comecei a ver. Eu tive um exame de sangue que. Exame de sangue, não, um exame de urina, que o pediatra dos meus filhos, que também era meu alergista, né? Ele olhou e falou assim: olha, deu que no seu exame de urina está com sangue na urina. Me perguntou se eu tinha feito aquele exame estando no ciclo menstrual. Eu falei assim, não, eu não sou maluca de fazer um exame de urina estando no ciclo menstrual. E aí ele falou assim, bom, então vou te encaminhar para... Ele me passou outro exame e aí me encaminhou para um nefrologista. Na época eu procurei um nefrologista, ele me passou muitos e muitos exames. E ele, assim, cada vez que eu ia, ele me passava uns 10, 15 exames. E eu fazia aquele exame de sangue, urina 24 horas, e nada. Aí até que o pediatra falou assim, pergunta para ele o que ele está investigando, porque ele já te passou mais não sei quantos exames e ele não fala nada, não te dá um parecer do que ele está investigando. Aí eu fui e falei com o médico deu algumas opções, falou uma das opções, ele falou de lúpus, mas eu nunca tinha ouvido falar de outra coisa. Falou poderia ser uma síndrome nefrótica, alguma coisa assim. E aí o pediatra mesmo me aconselhou, procura outro nefrologista. Achei outro nefrologista, sendo que ali no centro da cidade, sendo que ele já tinha para mais de 80 anos. E aquele médico também me passou vários exames e ele olhava... A última vez que eu fui nele, era no dia 15 de dezembro, ele olhava folha por folha, folha por folha, folha por folha. Eu falei assim, meu Deus, eu já estou quase 40 minutos na frente desse médico e ele não fala nada. Eu falei, doutor, o senhor pode me falar alguma coisa que está vendo nos meus exames? Ele falou assim, eu vou ter que te deixar. Vou ter que te deixar porque eu sou muito velho e você precisa de um médico mais jovem porque você precisa de acompanhamento. Mas não falou da gravidade do que eu tinha. E eu fiquei assim, sem chão naquele dia. Eu falei, o senhor pode me encaminhar alguém do seu conhecimento? Aí ele falou assim, os que são da minha idade que eu conhecia, a maioria já morreu, não sei. E os que são mais jovens eu não conheço, então eu não posso te indicar. E aí eu falei, o que o senhor passaria para mim agora nesse momento? Ele falou assim, eu faria uma biópsia renal percutânea, mas eu não posso... Aí eu falei, então passa. Ele, não, isso é falta de ética, quem tem que te passar é o médico que vai te atender daqui para frente. Aí eu saí de lá sem chão, chorando muito. E eu falei, senhor, até o médico me abandonou. Só tu. Aí eu tentando caçar pelo plano de saúde, um nefrologista. É muito difícil achar um nefrologista no Rio de Janeiro. Achei um em Ipanema e ele também me passava os exames e minha pressão oscilando entre 18 por 10, 18 por 11, 19. E assim, eu ficando muito inchada, eu inchava as pernas, né? E ele falava assim, você vai ter que fazer uma biópsia renal percutânea, sendo que eu não achava também pelo plano de saúde. Esse exame estava muito difícil. Até que um dia eu fui nele, a pressão estava 19 por 11, e ele falou assim, olha, eu acho melhor você entrar pela emergência do Quinta-Dor. Do Quinta-Dor, nem falou Quinta-Dor, falou das redes Dor, porque lá eles têm uma equipe de nefrologista boa e eles vão acabar fazendo esse exame em você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, quando cheguei em casa, eu falei isso com meu marido, ele foi procurar saber. Aí ele ligou, aí ele falou assim, a telefonista, né, da Rede Dor falou assim, não, isso não acontece, ela tem que marcar uma consulta no ambulatório com nefrologista. Aqui tem nefrologista. Aí ele falou, tem, então marca. Aí marcou, eu fui. E na primeira consulta, o meu exame estava dando que a proteinúria, no caso, o que estava acontecendo? O que o médico falou, que eu tinha que fazer a biópsia renal percutânea para ver o que estava acontecendo comigo, que era uma síndrome nefrótica, que
a biópsia, o resultado da biópsia ia dizer o que realmente eu tinha, mas que algo que estava colocando defeito no meu rim, ou seja, nos glomérulos, que tem a entrada aferente e eferente, entrada e saída de sangue para o sangue ser filtrado. E toda a proteína que eu estava comendo não estava voltando para a minha corrente sanguínea para fazer o que ela faz, que é a quebra de moléculas de gordura. O que estava fazendo? Ela estava jogando tudo para a minha urina. E não é bom, porque a gente tem no basal entre 0,15 a 0,30, que é para ficar ali, que o rim joga essa proteína para a urina. Então, o meu já não, estava jogando muito. E a minha urina espumava, igual um refrigerante, igual um champanhe. E ele falou assim, isso aí não é bom. E nisso, minhas taxas, né, sanguíneas começaram a ficar toda desregulada. E foi quando eu cheguei e consultei com um nefrologista na Redditor. E ali ele falou assim, ó, você já está com índice de proteinúria 4,20. Se passar de 5, que é perigoso. Eu falei, tudo bem. Aí ele me passou um exame atual, eu fiz o exame 2 semanas depois, quando eu cheguei no consultório, foi no dia 12 de agosto de 2019, foi quando ele olhou para mim e falou assim, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Estou até com sono. Ele falou assim, mas a tua pressão está 18/11. E tua proteinúria passou de 5, está 6,7. Você vai sair daqui agora e eu vou te encaminhar para a emergência. E lá você vai internar. Aí eu fui para a emergência e começou aquela correria toda no hospital, aí para me colocar internada. Meu marido veio, e isso era tarde, meu marido veio, aí nisso eu falei assim, bom, vou entrar, vou fazer, porque o médico falou assim, a biópsia renal é assim, você faz num dia, você vai ficar 24 horas no hospital e vai sair. Eu achei que ia ser isso. Eu ia passar 24 horas no hospital e depois ir embora, fazer o exame e sair de boa, esperar o resultado. Mas não, quando eu entrei e eles começaram uma bateria de exames, me leva para uma sala, isso, faz ressonância, faz tomografia, faz raio-x, faz aquilo outro, exame de sangue, exame de urina 24 horas e indo. Eu falei assim, eu vou sair hoje? Não, ainda tem muita coisa para fazer. Outra coisa, a gente ainda está pegando a autorização do plano para fazer a biópsia renal percutânea. Eu falei, tá. Então, eu vou sair amanhã. E o Espírito Santo testificando comigo que eu não iria sair no dia seguinte. Eu iria ficar lá mais tempo. Nisso, eu liguei para uma amiga. Aliás, ela me ligou. E aí, a gente conversando, ela falou assim, amiga, segura as pontas aí, porque Deus não vai te tirar daí tão cedo, tá? Tu vai ficar aí um tempinho. Porque Deus quer fazer algo com você aí dentro e o que Ele quer fazer, você vai ter que ficar aí dentro. Aí tá, eu pensei que no máximo 3 dias, uma semana, nem pensei que ia chegar. E ali eu comecei a tirar para todos os lados. Eu falei assim, já que é o que Deus quer que eu seja usada aqui dentro, eu comecei a pregar ali dentro. Eu comecei a pregar para as enfermeiras. Toda vez que vinha alguém, Deus me revelava alguma coisa e eu entregava uma revelação. Eu só via pessoas saindo chorando de lá. Era enfermeira, era faxineira, era copeira, gente que vinha me entregar comida e tudo. Maqueiro, quando ia me levar pelos corredores. E eu sempre olhava aqueles corredores e eu via a Quinta da Boa Vista e olhava. E eu me lembrei de um evento de dança que teve lá e que eu estava contando um testemunho que Deus não me permitiu entrar no centro cirúrgico ali. Ali eu apontei para aquele hospital e falei assim, Deus não me permitiu e me curou de 3 nódulos das cordas vocais. Eu contando esse testemunho, eu lembrei, falei, caramba, contei esse testemunho no meio do ano para alguém que estava dentro da Quinta da Boa Vista, apontando para esse hospital e hoje eu estou aqui, Deus. E eu estava ali, eu estava assim, então se é para obedecer, eu vou obedecer. Eu comecei. E dali, quando chegou faltando, eu entrei, foi numa segunda,
Segunda-feira, quando foi na sexta-feira à noite, de quinta para sexta à noite, 10 e pouca da noite, a enfermeira veio e falou assim: você vai entrar em jejum agora, porque foi autorizada a fazer a biópsia. E você vai fazer esse procedimento amanhã, às 9 horas da manhã. Eu falei, tá bom. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: não vai. Você ainda tem mais um tempo para ficar aqui. E ali o hospital falou, chegou a equipe de nefro, falou que, assim, para um resultado mais fidedigno, a gente tinha que contratar uma transportadora para levar o pedaço da biópsia, né, do rim para São Paulo. E que tinha um custo. E que a gente tinha que ter esse preparo. Era um custo de R$500, não foi? E porque não ia só de um lugar para o outro, ia de avião para São Paulo. Aí eles vieram, falaram que eu ia entrar em jejum, eu falei assim, tá bom. Aí eu entrei em jejum, mas o Espírito Santo falando, você não vai fazer esse procedimento. Não é o tempo. Eu falei, amém. Acordei cedo no dia seguinte, tomei um banho, fiquei esperando. Eles exigiram a presença do meu marido, falaram que queria ele junto. Deu 9h04, eu achei estranho. E o Espírito Santo falando comigo, você não vai fazer isso hoje. E 9h04 e nada do maqueiro chegar. Quando foi quase 9h10, o maqueiro chegou. O procedimento estava marcado para as 9h, eu tinha que estar dentro do centro cirúrgico antes disso. E aí, quando o maqueiro chegou, nos levou para o centro cirúrgico, aí colocou a gente num box. Ele sentado e eu na maca, o cirurgião chegou e falou tudo para ele o que poderia acontecer de ruim comigo se desse alguma coisa errada, principalmente se meu rim sangrasse. Poderia sangrar para a vida inteira e viver com aquilo ali até o dia que eu morresse. E que isso não seria bom. Ele falou tudo o que poderia acontecer. Aí o cirurgião saiu, a gente ficou esperando, daqui a pouco entra a equipe de nefrologistas. Já estava quase estourando 9h30 da manhã. Todo mundo com a cara assim, muito assustada, e falou assim, Leide, queremos aqui te pedir 1000 desculpas, mas hoje você vai voltar para o quarto, você não vai fazer o procedimento hoje. Aí eu, fique tranquilo, eu sei disso. Aí todo mundo arregalou o olho. Já tinha sido avisada, né? Todo mundo arregalou o olho. Eu falei assim, vocês acreditam que tem um Deus que fala comigo? Aí a menina, a doutora falou assim, encheu o olho de lágrimas e falou assim, eu tenho um namorado que ele fala que alguma coisa sobre isso, e não sei o que. Eu falei assim, então, eu tenho um Deus que fala comigo, e ele desde ontem, quando a enfermeira falou que eu ia ficar de jejum para fazer o procedimento, falou que eu não iria fazer. E até então, ela falou assim, não, olha só, primeiro que a gente não chegaria atrasado para um procedimento às 9. Segundo, a gente, quando saiu daqui 7 horas da noite. Sua autorização chegou por volta de 10h30 da noite. Não nos foi avisado que seria o procedimento essa hora. Então, a gente agora... E outra coisa, a gente não tem o material. O material que tem aí para colocar o pedaço do teu rim está fora da validade. Até chegar outros vai ser lá para as 2 horas da tarde. E depois de 2 horas da tarde vai ficar difícil de levar isso para São Paulo. A transportadora, vocês já contactaram a transportadora? Eu falei assim, não, porque a gente ficou sabendo ontem à noite. Então, aí vai saber o que vai acontecer, a gente vai fazer o procedimento, esse pedaço vai se estragar e a gente vai ter que fazer de novo, e isso não é bom. Então, a gente está te pedindo desculpas, que não vai fazer, e você vai fazer segunda-feira. Falei, tá bom, então eu posso ir para casa? Ainda insistir um pouquinho, né? Ainda posso ir para casa e voltar na segunda? Ela, não, ainda tem muitos exames para você fazer. Você vai ficar aqui e vai até segunda-feira para poder fazer. Aí eu falei, Senhor, quando tu fala, tu cumpre. E eu voltei para aquele quarto e continuei a minha jornada ali até o dia do procedimento. No dia do procedimento,
Eu não pude ficar totalmente sedada, porque minhas costelas flutuantes ficam na frente dos meus rins. E só tomei anestesia local e tive que ajudar o médico a ele fazer a biópsia em mim. E cada vez que ele injetava, né, foi desse lado, cada vez que ele injetava, ele mandava eu respirar fundo, porque quando a gente respira, as nossas costelas flutuantes, elas tanto abrem para direita e esquerda, quanto para frente e para trás ao mesmo tempo. E ele precisava desse movimento das costelas flutuantes para poder chegar no meu rim, para tirar um pedacinho do meu rim. E ele deu 5 tiros, né? Foram 5 vezes, e a última foi a pior, porque ele mandava segurar a respiração e eu tinha que segurar. Aí na última eu falei, ele falou assim, se eu errar, já era. Poderia acontecer tudo de ruim que o médico já tinha falado para ele, o cirurgião. Então ele falou, olha, segura. Teve uma hora que eu pensei assim, ou eu vou morrer sufocada, porque eu tô sem ar, ou eu posso morrer se ele errar. Né? Aqui o tiro para poder tirar um pedaço do rim. Então eu fiquei assim, pedi muito a Deus a força ali. E quando aquilo tudo acabou, eu olhei para o lado, estava a anestesista ali, e Deus mandou eu entregar algo para ela. Eu comecei a entregar, eu vi, ela estava de máscara, mas eu vi aquela mulher chorando muito. Aí depois que eu entreguei, eu fiquei um pouco sonolenta, foi quando o maqueiro chegou, me pegou, conforme eu fui olhando assim pelos corredores, eu na maca, deitada, e eu comecei a entregar para o maqueiro começou a falar que era desviado, até chegar no quarto, voltou para Jesus. E, assim, tudo que eu entreguei para ele era algo que Deus queria falar com ele. E dali Deus falou que eu ainda ia continuar ali. Tanto é que eu fiquei 14 dias internada. Quando veio o diagnóstico, era algo de imunidade, nefropagia por IgA. E resolveu escolher um órgão do meu corpo, que foi o rim. Né? O médico falou que é parecido com lúpus e que é autoimune e que é raro em mulheres. Eu tinha 42 anos ali naquela época e falou que é raro em mulheres para minha idade, mas que era comum em homens jovens de 20 a 25 anos que fazem um tratamento corticoide, passa. Tá tranquilo, ele continua vivendo. Mas para mim era muito grave. Sendo que eles não falaram a total gravidade. Eu só sei que no dia que, depois que a doutora veio a equipe toda de nefrologista para me entregar o diagnóstico da biópsia, e ela veio muito séria para mim e falou assim, eu não acredito que um médico fez isso contigo. Falou que não podia te acompanhar, sabendo da gravidade do que você tem. Sendo que ela me falou na sua totalidade. Ela falou ali muito séria, falou assim, você vai ficar aqui por mais 5 dias, porque você vai tomar 5 impulsoterapia de dose alta de corticoide para dar um impacto no tratamento, porque você já tá... Eu estava desde 2009. Já estávamos em 2019, 10 anos depois, e eu ainda nunca tinha feito um tratamento para aquilo ali. E a amiga disse no início, quando conversou contigo, dizendo, se prepara, porque você ainda vai ficar muito tempo aí. Isso aí. E foram 14 dias ali dentro. E aí, quando essa equipe saiu, o meu filho, que assim, além do meu marido que ficava lá comigo, aos finais de semana, o meu filho, durante a semana, enquanto ele trabalhava, o meu filho que ficava comigo, o meu primogênito. E ele... Quando eles saíram, aí eu vi que ele foi até a porta, aí alguém chamou ele do lado de fora. O que eles falaram para ele até hoje não me falou. Mas eu sei que naquela noite, eu acordei de madrugada, a cadeira ficava assim, né? Aqui estava a minha cama, né? Dentro do quarto do hospital, e ficava um sofá para ele dormir, e virava a cama, e tinha uma poltrona. Ele arrastou aquela poltrona e colocou aqui de frente
para a cabeceira da minha cama. E aquela noite que os médicos vieram me dar o diagnóstico e falou alguma coisa com ele lá fora, ele ficou assim, ó. Eu acordei de madrugada, de repente abri o olho e quando eu vi, ele estava assim, do jeito que você está aí, de frente para minha, no pé da minha cama e assim, ó, com o olho arregalado, velando o meu sono. Até hoje ele não me contou o que realmente os médicos falaram com ele, mas eu sei que o que eu tive foi muito grave. E dali eu saí no dia 25 de agosto, dia 25 ou 26 de agosto, ali em 2019. E dali eu já comecei, naquele dia, era um domingo, eu comecei tomando 70 miligramas de corticoide. E nesses 70 miligramas de corticoide, que era mais ou menos uns 4 comprimidos, só de corticoide, de prednisona, eu tinha que agregar mais outros tantos, que eu sei que dava no total de quase 20 comprimidos de manhã e quase 20 comprimidos à noite. Passado um mês, né, o médico agregou um remédio que meus dedos, minhas unhas ficaram todas negras, pretas. E esse remédio não podia comprar em qualquer farmácia, tinha que ser encomendado e ele tinha que vir no gelo. A gente comprou umas 5 caixas dele, não foi? Porque a gente tem umas 5 caixas de isopor que veio, né, vinha de São Paulo. E esse remédio, depois a gente achou uma, né, no Rio de Janeiro, né, também tinha, né? Medicação. Isso. É Genuxal o remédio. E ele vinha no gelo e só podia ser tomado à noite. E nisso a gente começou, né? E eu, com corticoide, o médico falou assim, olha, vai acontecer que tua pele, teu cabelo pode cair, você vai inchar, você vai engordar e tudo. Tanto é que eu fiquei 20 quilos acima do meu peso. Eu comecei inchando os pés e as pernas, eu já estava acostumada, porque eu já estava com esses sintomas de inchaço. De inchaço. Né? Mas eu comecei inchando os pés, as pernas demais. Eu só podia andar de sandália ou de chinelo. Era difícil de colocar um sapato fechado. E aí foi subindo os inchaços. Aí, quando chegou aqui na lombar, parecia que eu estava com 2 travesseiros aqui nas minhas costas. E aí, quando chegou aqui, minha cabeça, eu fiquei que não tinha mais pescoço. O rosto totalmente inchado, muito, muito inchado. E na pele pareciam umas erupções, não só aparecendo espinha aqui, mas também em algumas partes do corpo. Uma energia, né? Isso, algumas erupções mesmo de tipo bolinha de pus, né? Aí eu falava isso com o médico, eu falei assim, eu tenho que ir no dermatologista ver isso, aí ele falou, não vai adiantar. Qualquer coisa que o dermatologista passar vai ser tipo um paliativo, não vai adiantar, porque é por causa da medicação que você está tomando, é muita medicação. E também depois teve um dia que começou a doer a minha unha, e aí quando foi naquele dia, criou-se... Sim, de manhã começou a doer, à tarde começou a criar uma bolha, à noite já estava uma bolha enorme, eu tive que parar no estágio que eu estava, né, que eu estava no meio de uma faculdade de educação física, e chegar para uma pessoa que dança na igreja, esse movimento, e chegar para uma pessoa que está fazendo faculdade de educação física, falar que para não se exercitar, é difícil. Então, Uma pessoa que já está acostumada com isso, a pessoa que, vamos dizer assim, vive daquela forma, daquela maneira de comportamento, e o médico dizer, isso é o que você não vai poder fazer. Isso aí. Até para beber água, porque eu estava inchando demais, eu chegava a tomar 2 furazemida de 40 de manhã. Mesmo assim, ainda estava retendo muito líquido. O médico falou que eu tinha que beber no máximo, meio litro de água por dia. Meio litro? Meio litro de água por dia, por conta que eu estava muito, retendo muito líquido, muito inchado. Gente, para quem não sabe, né,
quer dizer, para ter uma noção, né? Há muito tempo, a gente já fica. O pessoal tem aquela coisa de você tem que beber 1,5 a 2 litros de água por dia, Isso. que é o recomendável no E eu mínimo. sempre bebi muita água. Na época de calor, então, a gente bebe 3 litros, 4 litros. Meio litro d'água, gente, para quem não está situando, em 24 horas, é praticamente 2 canecas dessa aqui. É o máximo que ela poderia beber. 2 canecas dessa aqui no dia. No dia. Eu só aqui que a gente está conversando, eu já bebi a caneca quase inteira. Imagina ter que beber 2 dessas aqui no dia. No dia. E o que eu fazia? Como eu tinha que fazer o estágio, eu estava em época de calor, né? Janeiro, principalmente, janeiro, março, um pouco antes da pandemia. Eu botava a água para congelar e ia tomando ela conforme ela derretia o gelo, entendeu? Para poder eu conseguir tomar só esses meio litro de água por dia. Então, eu fazia isso. E daí fui levando a vida assim e foi muito difícil, né? Depois, por última coisa que começou a cair foi o meu cabelo. Caiu bastante, ficou bem ralinho, eu tive que cortar ele bem curtinho e tudo. E, sim, Deus, ao mesmo tempo que eu estava passando por esse processo, Deus ele estava cuidando de mim de uma forma assim tão especial. E, assim, em meio a isso, Deus ele me dava algumas direções que eu tinha que obedecer. E, assim, eu falava assim, eu vou para a igreja, não posso ministrar, não posso dançar. Mas Deus falava assim, não, coloca a roupa de ministração. Você não precisa dançar para ministrar. E cada culto era uma coisa diferente, Deus me usava de forma diferente, mesmo eu não dançando na igreja. Então, eu não dançava, eu não movimentava, mas eu ministrava. E, assim, na faculdade, o tempo que eu fiquei internada, as aulas começaram, alguns professores novos não me conheciam, mas Deus colocou, assim, a coordenadora como um anjo, a coordenadora do curso, como um anjo na minha vida, e graças a Deus ela conseguiu reverter isso para mim. Deus colocou uma amiga assim que me ajudou também nos trabalhos da faculdade naquele início de tratamento, e também a coordenadora da academia que eu trabalhava, que eu estava fazendo estágio de educação física na área do parque aquático, e ali eu não podia ficar na beira da piscina para dar aula de hidroginástica, porque era muito movimento, é muito movimento que a gente faz na beira da piscina. Então, eu não tinha equilíbrio de tanto remédio que eu estava tomando. Às vezes, eu dentro da piscina, dando aula só para kids e baby, né? Às vezes, eu estava parada na piscina, eu escutava alguém assim, Leide, 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 Leide. Aí, quando eu abri o olho assim, aí, o que foi? Tá passando mal? Eu falei assim, não. De repente, tu apagou. Porque era tanto remédio que eu, dentro da piscina, eu pegava no sono, assim, do nada, assim, eu apagava dentro da piscina. E eu fiquei com medo, muito medo de perder aquele estágio, de ser comprometido o meu profissionalismo ali, devido àquele processo que eu estava passando. E Deus, assim, ele cuidou de mim, que a coordenadora entendeu que eu não podia ficar na beira da piscina para dar aula de hidroginástica, e mesmo assim ela manteve o contrato, eu continuei trabalhando, graças a Deus, até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, quem foi as pessoas que realmente mais... O número de mortes. Quem mais tinha o quê? Era grupo de risco. Grupo de risco tinha como. E eu não era só o grupo de risco, eu era o grupo de risco. Com vários fatores. Porque além de eu ser hipertensa e estava com esse problema, eu não podia, ainda mais que era de imunidade. Então, eu não podia pegar Covid de jeito nenhum. E eu peguei Covid no final de abril. Logo no início da pandemia, onde os médicos ainda não tinham certeza de como cuidar daquilo ali. E eu passei 15 dias em casa com sintomas gastrointestinais, e eu achando que aquilo ali
Não era Covid nunca, que eu estava com problema no estômago devido a tanto remédio que eu estava tomando. E cheguei aí numa emergência. Por que eu cheguei numa emergência no meio da pandemia? Porque o médico falava assim, quando você vê alguma pessoa gripada, você que anda muito de ônibus, de trem, metrô, você evita, sai de perto, porque teu problema tem a ver com imunidade. E se você tiver com a imunidade baixa, você não pode ter febre. Então, quando eu já estava uma semana com problemas gastrointestinais e eu tive 38,5 de febre, eu corri para o pronto-socorro de Nilópolis. E foi na Pronil de Nilópolis. Lá o médico foi totalmente ignorante comigo, não fez um exame e falou, o que você está fazendo aqui? Você não era para estar aqui. Com tudo que você tem, você não era para nem sair de casa. E me mandou embora sem fazer um exame, me passou só um remedinho para febre. E eu fui só piorando, ao ponto que eu fiquei mais de 3 dias sem conseguir comer e dormir. Literalmente. E eu gritando de madrugada de dor, de tanto eu ir para o banheiro vomitar e diarreia, vomitar e diarreia. E ali ele falou assim, ó, de manhã a gente vai para a emergência. Sendo que aí me levou para a Rede D'Or de Cascadura. Chegando lá, ele sim estava com sintomas gripais. Aí fomos os dois para a emergência. Aí faz exame nele, faz exame em mim, toma medicação dali. Nesse dia foi interessante que a enfermeira que foi para fazer o exame de sangue em mim, ela olhou para mim, eu ainda estava muito inchada, ela olhou para mim, eu falei assim, eu tô terminando um tratamento. Aí falei o que era, aí ela falou assim, tu sabe que isso tudo, aí ela apontou assim, o meu corpo inteiro, eu sentada na maca, ela sabe que isso tudo aí vai acabar, sabe? Você vai voltar ao teu corpo normal. Tudinho. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. E dali passamos o dia inteiro, quando chegou a noite, por volta de 7 horas da noite, a doutora veio para trazer o resultado dos exames, falou em termos técnicos e falou assim, você vai se isolar em casa, apontou para ele, vocês têm filhos? Tem 3. Você vai se isolar em casa e ela vai agora para o CTI. Falei, o quê? Vou para o CTI? Eu nunca tinha entrado no CTI na vida. Ela, você vai. Aí eu falei assim, não, e se eu não quiser? Ela, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade e se acontecer alguma coisa com você, a gente não tem culpa, porque você que quis sair do hospital. Aí eu fui, aí ele apertou minha mão e falou, virou para mim e falou, você vai ficar. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei. Aquela noite, para mim, foi um tormento, porque eu não consegui dormir. Primeiro, por causa da gritaria dentro daquele CTI. Os médicos, como eu falei, eles ainda não sabiam como agir mediante a Covid. E, assim, a doutora veio, oi, eu quero, você está aqui, que você quer. Aí, falando da minha saturação, eu olhava para a minha saturação, estava boa, estava em 80 e pouco, 90 e pouco. Aí, ela falou assim, mas... Claro que você está muito ruim. Eu falei, como? Doutora, eu estou com problemas gastrointestinal, eu não estou com Covid, eu não estou gripada, eu não estou nada. Não estou com falta de ar. E eles... Não, ela, peraí. Aí, de repente, começou aquela gritaria, aquele corre naqueles corredores e gente, paciente gritando, que eles... Depois de umas 2 horas, volta a doutora, você me desculpa não ter te dado atenção direito, porque a gente teve... Acabamos de entubar 2, 3 pessoas ali. Eu falei assim, meu Deus, não deixa eu ficar entubada aqui não, Senhor. Eu comecei a orar. E dali, quando foi de manhã cedo, vieram fazer o teste do cotonete, até que me machucaram bastante. Eu fiquei uns dias ainda cuspindo sangue. E 4 dias depois veio o resultado. Falou que era Covid, mas já estava... melhorando, aí me tiraram do CTI, me colocaram para o semi-intensivo, do semi-intensivo me colocaram no quarto, e eu fiquei mais 9 dias internada, esse lance do Covid. Quando eu saí dali, glorifiquei o nome do Senhor, porque enquanto é isso, tanto naquela primeira vez que eu fiquei internada, com 14 dias, e depois pelo Covid, Deus levantou um exército de justos, né? A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu vi Deus levantar um exército de justos, porque era muita gente orando por mim, dentro e fora do Brasil.
muita gente orando por mim, me mandando mensagem, perguntando se eu estava precisando de alguma coisa, de algo financeiro. E graças a Deus, com todas as nossas dificuldades ou não, Deus supriu todas as nossas necessidades, né? Porque quando aquelas caixas de isopor que veio com a medicação, eu fui enchendo. Eu não joguei uma caixinha de remédio fora. Hoje eu já joguei, mas na época eu não joguei. Eu fiquei 1 ano com aquilo ali. E fui enchendo aquelas caixas. Chegou uma hora que não deu mais, né? De tanto remédio, tanta caixa de remédio. A quantidade de remédio que eu tomei. E dali, quando chegou para o final do ano, que eu fui desmamando do corticoide, né? Que aí ele foi diminuindo. E Deus Deus foi me mostrando que a cura dele estava sendo gradativa. Estava sendo assim, processual, como a gente diz, né? Uma cura processual, em processos. E eu tinha que continuar acreditando de que eu iria, que aqui, tudo que estava acontecendo comigo era para a glória de Deus, era para glorificar o nome do Senhor. Então, eu fui indo, fui melhorando aos poucos, algumas coisas me traziam dúvidas, alguns exames. Às vezes o médico olhava para mim, você está bebendo água? Isso depois, quando ele me autorizou a beber mais água. Aí, você está bebendo água, você tem que beber água, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... E eu falei assim, não, doutor, estou fazendo. E às vezes ele me dava uns puxões de orelha, sabe? Às vezes eu saía de lá frustrada. E às vezes, devido a uns resultados de exames, as taxas não estavam ainda ficando legal. Mas aí, conforme cada exame feito, de urina 24 horas, cada exame de sangue feito, que eu via um sinal de melhora, eu glorificava o nome do Senhor. Falava, Senhor, eu sei que eu vou chegar lá. Até que no final do ano passado, quando eu olhei o meu exame, estava com 0,70 para quem chegou a 6,7. Estava 0,70 e eu falei, Senhor, muito obrigado. Eu vou chegar no basal. Aí eu contei o testemunho lá na igreja que eu iria chegar nesse basal. E Deus estava me curando. Para que quem tivesse a certeza que Deus falou que vai curar, não deixa as circunstâncias te dizerem não. E às vezes as circunstâncias, o exame que você está mostrando ali, está dizendo que não. Mas a cura chega. E por falar em cura, por falar em levantar um exército, né? Porque para levantar o exército, esse exército, as pessoas tiveram que se dispor a fazer isso, né? O clamor, ele é o quê? A pessoa tem que estar disposta a fazer isso. Então, nós estamos falando aqui, foi uma internação, 14 dias, vai para casa, leva um tempo, internação de novo. Leva um tempo, tanto o primeiro quanto o processo, quanto o segundo internação, todos tiveram um processo. Todos tiveram aquela questão de levantar. Então, aí surge aquela pergunta, né? Tanto da primeira vez, né, de acompanhamento, primeira vez, no ter... volta para casa, segue a vida, volta para a internação. Aí aquela pergunta, presbítero Ismael, como é que ficou a cabeça? Como é que estava o emocional, sabendo que, vamos dizer assim, que não podia fazer... Os médicos diziam que não podiam fazer nada por enquanto. E como é que ficou o seu emocional? Tipo assim, eu também não posso, mas Deus pode. Como é que foi como é que foi para levantar? A gente fica um pouco temeroso, mas o versículo que eu trago até hoje no meu coração é Lucas 1,37, que vai dizer que para Deus nada é impossível. E quem tem promessa de Deus não morre, eu abro um parênteses aqui, e quando a gente está na fidelidade com Deus, né, seguindo, fazendo a vontade de Deus, essa promessa, essa palavra é válida.
Porque nós temos exemplo do povo de Israel. Tinha a promessa de entrar na terra prometida, porém não obedeceram, morreram no deserto. Mas como vejo a fidelidade da minha esposa, a nossa fidelidade, eu me apeguei a esse versículo e esperei, porque nada pode impedir os planos de Deus. E nós temos promessas de Deus. Então eu descansei no Senhor, embora as dúvidas às vezes batia, né, o medo, mas a gente confiava nesse versículo e ajudando, dando suporte em toda maneira que a gente podia fazer, oração, orando junto com a igreja. E nós vimos aí o milagre de Deus sendo concretizado na vida dela. E nesse período, né, de Lucas, né, período de Lucas 1:37, né, a gente, de certa forma, né, nós confiamos, nós prevalecemos ali em oração, né, porque uma luta, um combate diário, né, para não esmorecer. Isso. E também não passar já que os médicos já passavam, de não passar essa imagem também para a esposa. Sim. Porque o médico já faz isso, já meio que desanima. Por mais que fosse uma palavra de encorajamento e de fé, a gente escuta um amigo nosso dizer: você vai ficar de muito tempo ainda aí. Só que não falou assim: na minha cabeça, você vai ficar muito tempo aí. Não. Ela falou o que antes? Segura o processo. Tenha fé. Vai se agarrando, porque você vai ficar um bom tempo aí. Ela não foi uma coisa assim: você vai ficar aí um bom tempo. Não, foi uma coisa do tipo assim: a primeira palavra que veio antes foi de encorajamento. Fica firme, fique constante, porque você ainda vai demorar um pouquinho aí. Aí, querendo ou não, por mais que a pessoa fale, fique firme, constante, persevere, é uma palavra que a gente não quer ouvir do tipo: você vai ficar muito tempo ainda aí. Né? Aí a amiga fala, os médicos falam, se isso na questão, quando você volta para casa, você vê um semblante caído, eu assim, poxa, nem meu marido está segurando as pontas. Nem quem é a minha base forte, que seria o marido e os meus filhos, estão suportando. Então eu vou esmorecer. Né? E como o Ismael falou, não foi isso que aconteceu. Você ficou ali como uma torre forte, tipo assim, eu tenho que... Por dentro a gente fica, né? Mas a gente fica assim, por dentro a gente fica, mas a gente... Não, eu tenho que segurar as pontas. Porque se eu caio, ela que está nesse momento precisando, cai junto. Ou até antes de mim, não é? Então eu tenho que me manter aqui firme na posição de guarda, na posição de ser uma coluna para sustentar, porque senão, Com certeza. como é que faz? Né? Um ajudando o outro, né? Mas continua. Não, A gente só deu esse adendo para... me emociona porque eu sei, você falando que ele realmente foi meu braço forte, foi mesmo, e é até hoje. E, assim, os meus filhos, a forma, né, que minha família, né, não lidou com isso tudo, e eu falando, Senhor, né? E numa dessas respostas, o Senhor falou que Ele só dá aquilo que a gente pode suportar. Que talvez, se eu tivesse no lado contrário, como eles estavam, eu é que não suportaria. E eles, algum deles, dos 3 filhos e ele, algum dos 4, tivesse na minha posição, também não suportaria. Que mãe, né? Mãe vendo o filho daquele jeito, esposa vendo o marido, que é o alicerce, caindo, a gente meio que não segura, né? E Deus falou para mim que escolheu a pessoa mais forte. Eu falei, eu não sou a pessoa mais forte. Eu não me considero. Não me considero a pessoa mais forte da família, mas o Senhor falou isso para mim. Eu escolhi você porque você ia conseguir suportar um processo que eu deveria passar
e que não era só para mim, era para a família toda. E agora, depois que eu declarei, né, no final do ano, né, no culto do dia 31, culto da virada, falei que eu ia chegar no Basal. E aí, depois do meu aniversário, minha mãe apareceu lá em casa e eu tinha feito um exame e não tinha aberto ainda. E quando eu abri, eu estava em 0,25 a proteinúria. Aí eu Bem falei, abaixo. ali eu já chorei. Eu já chorei, eu falei, agradeci muito a Deus e chorei. Falei, Senhor, muito obrigado. Aí eu fiz uma cirurgia no estômago devido a muita medicação que eu tomei. Sim. E eu tive um problema de refluxo. E fiz a cirurgia de estômago no dia 10 de março desse ano. E quando eu vinha fazendo exames semanais, exames de sangue de lá para cá. Aí, quando eu peguei o exame de julho e peguei o exame de sangue de agosto, eu não tinha aberto. Eu cheguei no médico, no nefro, e dei para ele abrir. Quando ele pegou, eu vi aquele médico que sempre esteve sério para mim, dando um sorriso 15 para as 13. Nossa. E eu estava falando que ele me passou um remédio chamado Forxiga, de 10 miligramas, que ele falou que eu tenho que tomar pro resto da minha vida, como forma contínua para proteger o meu rim. E esse remédio não é barato, é quase R$ 200. Ele falou assim, ó, você precisa tomar para proteger o teu rim. Falei, ok. Então, a farmácia popular já deu ele, mas só para quem tem 65 anos. E eu não tenho 65. E tá longe disso. Tô longe, tô com Bem 45. longe disso. E eu Quanto? descobri 45. Do primeiro tempo, né, irmão? Do primeiro tempo ainda, né? Aí, quando eu descobri, indo na farmácia pegar as medicações que eu pego todo mês, um casal que falou para mim sobre a Rio Farms. E aí a gente foi pesquisar, tem que ter uns laudos lá. Aí eu mandei isso tudo pro médico. Aí ele falou assim, tudo bem. Aí quando eu cheguei lá e mostrei meus exames, ele falou assim, Leide, com esses teus exames aqui, aí ele anotou e me explicou, item por item, tanto do exame de julho quanto do exame de agosto. Eu não tenho como provar que você tem uma síndrome nefrótica para o Rio Farms te dar esse remédio. Olha aqui, você estava com 0,25 e hoje você está com 0,09. Ínfimo. Nada. Ínfimo. Eu fiquei abaixo do basal. Quando ele falou, deu vontade de gritar dentro daquele consultório, eu me controlei com todas as minhas forças. Eu não tenho como provar que você tem uma síndrome nefrótica. E o Espírito Santo testificou no meu coração. Quando eu digo que curo, eu curo. E ele me curou de uma doença que, para a medicina, não tem cura. Doença autoimune é controlada, mas para a medicina não tem cura. E Deus, ele me curou da nefropatia por IgA. Deus, ele tem sustentado, ele tem falado todos os dias comigo. Eu sou o teu rim. Eu sou o teu rim. Enquanto eu sou na sua vida, você tem vida. O dia que ele quiser, ele tira o fôlego de vida e me leva. Ou o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, se a gente ainda for a geração do arrebatamento. Mas não sendo isso, Jesus, ele é o meu rim. Então, todo o funcionamento do meu corpo é Jesus. É ele. Eu já tive outras curas e ele sempre cuidando de mim nos detalhes. Difícil até falar um pouco, né? Porque a gente fica pensando, como a gente falou aqui, né? De que a gente nunca sabe. A gente sempre acha que é sempre o vizinho que pode ter isso. Sempre é o vizinho, sempre é o irmão da igreja. A gente vai lá e dá um tapinha nas costas, tipo, Deus é contigo. Mas quando a gente chega na nossa vez, a gente não quer só
um tapinha nas costas. A gente quer um abraço. De preferência bem apertado. A gente quer, tipo assim, não vai embora não, fica aqui um pouquinho. Fica só mais um pouquinho, né? Quando chega na nossa vez, a gente quer aquele não conforto, não é a palavra no centro, não seria o conforto da pessoa com um abraço, mas o sustento do tipo, tô aqui. E pelo testemunho que você passou pra gente aqui, né? Até por que eu falei da riqueza de detalhes? Porque você percebe, e quem nos ouviu aqui vai perceber, que até na riqueza, nos mínimos detalhes, a gente consegue perceber que não foi uma coisa que Deus falou assim, deixa ela passar por isso, e daqui a pouco a gente se acerta. Não, ele esteve em todos os capítulos, em todas as cenas, ele esteve no controle. Tanto que, na sua mente, você falou, daqui a pouco eu vou embora, amanhã eu vou embora. E do nada, tipo assim, que é o meu conceito, a minha cabeça, amanhã eu vou embora, então eu estou tranquila. Portanto que eu não fique aqui uma semana, portanto que eu não fique aqui 3, 4 dias. É o meu conforto, é o meu emocional. Na mesma hora que você pensou isso, o que aconteceu? A ligação dizendo, você vai ficar aí. Deus já mandou um aviso, você vai ficar aí. Eu estou contigo, mas você vai ficar aí. Aí sai, volta para casa, eu estou contigo. Aí você volta para a internação, um pouco mais delicado, eu estou aqui. Eu continuo e vou continuar contigo. Na riqueza de detalhes, nos pequenos detalhes, a gente consegue perceber no testemunho que ele esteve, como eu falei, do início até o fim. Esteve e continua. Né? Porque o nosso milagre ele não é só no passado e no presente, ele continua sendo, vai ser no futuro, mas continua sendo no presente ali. Ele está ali o tempo todo, detalhe por detalhe. O milagre de estar aqui conversando sobre isso. Porque tem gente que está nos ouvindo aqui que pode ser uma única pessoa. Por isso que eu falo a questão do podcast Vida Plena não ser uma entrevista, não ser uma conversa. Porque é a oportunidade de alguém estar vendo e ter passado por isso, ou está passando, e a gente poder falar aqui, de forma muito clara. Não é um segmento religioso, não é o que uma pessoa em si fala, mas é o Jeová Rafá. É o que cura. É o que a gente fala assim, a gente até escuta de vez em quando de alguém, né? Ih, fulano está com isso, fulano está com aquilo. Bom sinal não vai ser, porque isso não tem cura. Então a gente vai ter que lidar com isso a vida inteira. Mas Deus vai dar força, não sei o quê. E Deus do nada vai lá e cura. Cura? Cura. Jeová Rafá, o Deus que cura. E é o recado que a gente quer deixar aqui nesse finalzinho. Que Deus não somente cura, mas Ele renova. E hoje você pode estar passando por isso. Você pode estar passando por isso agora. Olha, eu estou com uma situação muito difícil para resolver. Eu estou com uma situação muito difícil na minha família porque os médicos já disseram que meu pai, minha mãe, meu filho vai partir ou já partiram, mas tem outras familiares que estão com a mesma doença, com o mesmo sei o que, vai partir. Deus cura. E se não for na parte física, na questão de não impedir que a pessoa vá, você que fica, você vai ser curada. Porque a dor é grande, mas Deus cura. Deus chega lá e fala assim, chega e fala para você, eu estou contigo. Então, é esse recado que a gente quer deixar aqui, né, com esse testemunho. Que acima de todas as coisas que médicos, amigos, vizinhos ou quem acha que conhece, qualquer um desses pode dar um laudo, pode dar um veredicto, mas só Deus só Deus é o que resolve. Que bate o martelo e resolve. Tipo, eu tenho as testemunhas, eu tenho vocês falando, mas sou eu que bato o martelo. Sou eu que dou o veredicto. Né? Que é para surpresa de muitos. Aí vem o que a gente falou com a missionária Mari na entrevista passada. É o testemunho que arrasta. É o testemunho que leva, tipo, olha, é igual eu falei uma vez, né? Com o presidente Ismael, sem falar o nome de empresas aqui.
E eu falo, eu não tomo ou não tomava nenhum tipo, mas nenhum tipo de chá. É meu gosto. Eu não tomo nenhum tipo de chá. E as pessoas que convivem comigo sabem disso. Chá, você pode oferecer até o remédio mais forte para ele, mas chá nenhum ele vai tomar. Um dia eu fui no local, eu oferecia o chá, eu tomei o chá. E quando eu postei que eu tomei o chá, a pessoa embaixo escreveu: você tomou chá? Eu quero fazer parte da empresa. Por quê? Porque o que todo mundo tinha a meu respeito é o quê? Você não passa disso aqui. Você passou, então eu quero fazer igual. Eu quero fazer igual. Porque se você que sempre foi a negação para esse tipo de situação, que não é uma coisa ruim, mas é o seu gosto. Se você tomou um chá, é sinal de que a empresa funciona. É sinal de que você se convenceu que funciona. Então também quero tentar. E em cima do seu testemunho, que a gente está aqui falando sobre ele, é em cima disso. Eu também estou desenganada pelos médicos. Eu também estou sem esperança. Meu marido está fraquejando porque tem que segurar a barra, ou minha esposa está fraquejando porque tem que segurar a barra dentro de casa. Esse testemunho aqui é para você. Para dizer, aguenta firme. Porque quem está te segurando pela mão, não é só dentro de casa, mas é aquele que está dentro de você, que é Deus. Então, esse é o testemunho que eu gostaria de passar aqui, que a nossa irmã Leide passou, né? Passou para a gente muito bem, e queria deixar isso para vocês. O Jeová Rafa, ele é o Deus que cura, é o único que pode nos curar. É o único que pode literalmente enganar todos os médicos, desde o primeiro até o último. Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui, com essa entrevista aqui, em nome de Jesus. Nossas considerações finais, se a irmã quiser deixar, lógico, né? Como fala com a irmã lá nas redes sociais, como é que localiza, que quiser escutar mais algum detalhe do testemunho, como é que localiza lá nas redes sociais? Então, as redes sociais é a mesma coisa que é do Facebook, é do Instagram, que é o Leide SFTF, que é as iniciais do meu sobrenome. @Leide. Isso. Leide, ó, específico, Leide, tá, gente? Meu nome não é com Y, porque tem muita gente que confunde. É Leide SFTF, que é Sônia Fernandes Torres Ferreira. Mas o seu esposo acha que você é uma Leide com LADI, não é isso? Com certeza. Então tem Leide para todos os lados. E o presbítero não vai passar, não? Rede social não passa, não? Eu não tenho. Não me ligo muito nisso. Não liga muito. Queria aqui agradecer a presença da família, do casal, né? Como eu falei no início da conversa, o filho já veio. Tem que vir outros dois, né? Falta dois, né? Isso, a Larissa e o Ismael Júnior. Então, falta mais dois. Aí faz a família completa. Mas eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Mais uma vez foi uma conversa muito edificante. Acredito que vai ser edificante para outras pessoas que vão ouvir. E queria agradecer também, a gente sempre agradece a Deus por ter a oportunidade de ouvir, né, que a palavra dele continua se cumprindo aqui em nossas vidas. E de ouvir e ver, né? E nós queremos agradecer, não esquecendo nossas redes sociais, no Instagram é o @Rádio Vida Plena, e também aqui no nosso canal. Você não precisa falar que é o Rádio Vida Plena 1, porque você já está aqui no YouTube assistindo. E a gente queria agradecer mais uma vez vocês aí. Nós agradecemos por essa oportunidade. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem nos seguindo. E, querendo Deus, até uma próxima conversa aqui para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.